diabo não é um mito, nem uma lenda. Ele é real. Ele existe. E ele age. O diabo não está sozinho, ele tem uma corja de anjos caídos, chamados demônios, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Eles não são uma lenda, são seres reais, embora invisíveis, que atuam nos filhos da desobediência. Hoje eu quero conversar com você sobre um ataque infernal. À luz de Apocalipse 9, versos de 1 a 11, quando a quinta trombeta do Apocalipse foi tocada. É uma espécie de invasão de demônios na terra para atormentar os homens. E eu chamo a sua atenção para esse texto. Eu vou lendo e expondo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Veja você que essa estrela caída é o diabo. E a estrela está caída. O diabo já é um inimigo derrotado, muito embora ainda ativo. Deus o lançou do céu à terra, quando quis ser igual a Deus e superior aos outros anjos. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tem a chave, foi-lhe dada a chave. A Bíblia diz que quem tem autoridade suprema é Jesus. Foi dito a João, e Jesus disse a João na ilha de Patmos: eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora essa chave do abismo lhe foi dada. E o que é que vai acontecer? Está escrito. Essa estrela caída, que é o diabo, abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, é uma linguagem figurada aqui. Um poço que está fechado, a estrela caída recebe a chave para abrir esse poço, e quando ele abre esse poço, sai uma fumaceira que escurece o sol, que escurece o ar, deixando tudo lôbrego, escuro, poluído. Agora, veja você comigo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Aqui, gafanhoto é um símbolo dos demônios. Gafanhoto é um dos insetos mais devastadores. Andam em bandos. Quando atacam a vegetação, tudo destrói. O gafanhoto tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. Se ele chega numa plantação, numa lavoura, num pomar, deixa a planta em carne viva. Tudo destrói. E diz o texto, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Escorpião tem o poder de atacar, de picar e de provocar dor atroz, inclusive inoculando veneno mortífero. Então, esses gafanhotos são parecidos com escorpiões. Esses seres malignos que saem desse poço do abismo vão infligir sofrimento e dor aos homens. Versículo 4.
E foi-lhes dito que não causassem dano à árvore da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, não é da natureza do gafanhoto não atacar. Ele ataca árvores, ele ataca vegetações, ele ataca florestas, ele ataca lavouras, ele ataca pomares. Mas, nesse caso, a ordem é não ataque vegetações. A quem deve atacar, então? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, esses seres malignos, que são gafanhotos, que têm o poder de infligir sofrimento como escorpiões, vão afligir não a vegetação, mas homens. Que homens? Todos aqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. Ou seja, aqueles que têm o selo de Deus, e a palavra de Deus diz que quando você crê no Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. A evidência que você nasceu de novo, foi convertido e salvo, é que você tem o selo de Deus, a marca de Deus na sua vida. E se você tem o selo de Deus, o maligno não lhe toca. Se você tem o selo de Deus, o diabo não pode cirandar com a sua vida, a não ser com a permissão divina, como fez com Jó, mas você está guardado, você está protegido, você está debaixo do sangue do Cordeiro, e esses gafanhotos, que são escorpiões, não podem aplicar e sofrimento, tormento em sua vida. Você foi tirado do poder deles. Prosseguindo, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, note você que a ordem aos gafanhotos, que são escorpiões, é para atacar. E atacar quem? Aqueles que não têm o selo de Deus. Atacar por um período definido. E atacar não com morte, mas com sofrimento. Ou seja, esse texto está retratando para nós a angústia que os homens vivem, o tormento que eles enfrentam, a angústia e a perplexidade das nações, onde as pessoas não conseguem se livrar desse sofrimento. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem sucesso profissional, mas não tem serenidade de alma. Tem medalhas de honra ao mérito e troféus de conquistas e mais conquistas, mas perdem a família. Bebem todas as taças dos prazeres, mas isso não preenche o vazio do coração. Fazem viagens mundo afora, descobrem os lugares mais belos e encantadores da terra, vivem no luxo e no conforto, mas nada disso satisfaz a alma. Assentam-se na roda dos mais seletos, das mais seletas celebridades do mundo, mas isso não preenche o vazio do coração. Introjetam drogas nas veias, bebem e se embriagam, mas nada disso satisfaz o coração. E os homens vivem o quê? Atormentados. Os que moram debaixo dos viadutos e os que moram nos palacetes, os que são analfabetos e os que fazem curso de pós-doutorado, aqueles que são vassalos e fazem trabalho de escravos, e aqueles que assentam nos tronos mais condecorados do mundo, não têm paz. Estão atormentados. E o texto prossegue. Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui é algo interessante, porque o que o texto quer dizer é que esse tormento, essa falta de paz, este vazio, esse desespero, nem a morte consegue sanar. Ele não está dizendo que se uma pessoa se jogar
na frente de um caminhão com 30 toneladas, ele não vai morrer, ou que se ele pular do 10º andar de um prédio, ele não vai se esborrachar no asfalto. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que esse tormento, a morte não pode pôr um ponto final. Aqueles que, iludidos, pensam que se cometerem suicídio, eles vão aliviar essa dor que os atormenta, enganam-se, porque a morte não é o fim da existência. Depois que o homem tira a sua vida ou é ceifado por circunstâncias, a vida continua na eternidade. E se estão atormentados aqui pelos demônios, serão atormentados para sempre nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Não há alívio para essa dor nos homens, nas experiências da vida, exceto em Cristo. Prosseguindo, versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então veja bem que eram gafanhotos que agiam como escorpiões e que agora são comparados a cavalos preparados para a peleja. E aqui ele vai descrever esses gafanhotos, que na verdade são escorpiões, que parecem com cavalos, que são demônios, que saem do poço do abismo. Como é que são esses demônios? Primeiro, está escrito, na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, ou seja, esses demônios têm liderança e têm comando. A Bíblia chama de o príncipe da potestade do ar, o Deus desse século. A Bíblia fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Esses espíritos malignos que saem do poço do abismo para atormentar os homens, eles controlam as pessoas. Eles fazem das pessoas capacho, cavalos, aparelhos. Subjugam as pessoas, escravizam as pessoas. Segundo, o seu rosto era como o rosto de homens, ou de homem. Então veja você que são gafanhotos, que na verdade são escorpiões, são como cavalos preparados para a batalha, tem coroa na cabeça e tem rosto como de homem. Significa que esses seres malignos têm inteligência, são articuladores, têm estratagemas, nos estudam buscando formas e meios de nos colocar armadilhas, laços, arapucas, investigando-nos para saber quais são os nossos flancos abertos ou os nossos calcanhares de Aquiles ou os nossos pontos vulneráveis para nos atacar. Mas tem mais. Versículo 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. E o que significa isso? Esses seres malignos têm sensualidade, ou produzem sensualidade, ou provocam sensualidade. O caso aqui dos cabelos é uma referência aos cultos pagãos, onde em cerimônias de bacanais as mulheres esvoaçavam seus cabelos, provocando assim desejos e paixões sexuais para as festas promíscuas de bacanais. O que ele está dizendo é que esses espíritos que saem do abismo, que são gafanhotos, que são escorpiões, que são cavalos preparados para a batalha, que tem coroa na cabeça, tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, invade a terra com uma onda de sensualidade. E essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade pansexual, uma sociedade que é promíscua, uma sociedade que está explorando a sexualidade infantil de maneira criminosa, uma sociedade que não tem freios na área moral, onde nos tornamos uma Sodoma e Gomorra, uma sociedade onde a sexualidade está sendo desvirtuada, banalizada, comercializada. E desta maneira nós estamos vivendo uma realidade vergonhosa de decadência moral, provocado por esses seres malignos, que inspiram e despertam a sensualidade. Mas tem mais.
Versículo 8 diz que os seus dentes são como dentes de leão. Agora veja você que é o gafanhoto, que parece escorpião, que parece cavalo para batalha, que tem coroa na cabeça, que tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, mas que tem dente de leão, significa que esses seres são devastadores, destruidores. O diabo é assassino. Ele é o pai da mentira, ele é ladrão. Ele é Abaddon, ele é Apolion. Essas duas palavras significam ele é destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esta onda de violência são as guerras sangrentas. É a violência doméstica, a violência nas ruas, é a violência entre as nações. É o derramamento de sangue por coisas banais. São os assaltos, sequestros, arrombamentos, latrocínios. É o sangue vertido nas ruas por causa desta violência que esse ser maligno, ou esses seres malignos estão motivando, inspirando, destruindo, como dentes de leão. Mas tem mais. O versículo 9 diz que tinham couraças como couraças de ferro. E o barulho de suas asas, que as suas asas faziam, era com barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Couraça de ferro significa que eles são inatingíveis por armas convencionais. Você não luta esta guerra com tanques, com fuzis, com metralhadoras, com canhões, com bombas. São armas convencionais. Precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Você não vence esses inimigos terríveis com armas convencionais, no braço, na força do braço da carne. São seres espirituais que precisam ser enfrentados com estas mesmas armas espirituais. Paulo falando lá, precisamos do poder de Deus, precisamos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E o texto prossegue. Tinha ainda, versículo 10, uma cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O que esse texto está nos dizendo? Que esses seres malignos, que são escorpiões, que são gafanhotos, como escorpiões, como cavalos de guerra, que tem coroa na cabeça, que tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, que tem dente de leão. Agora eles estão ferroando os homens, atormentando os homens, e eles são liderados por este ser descrito no verso 11. É o rei deles, é o líder deles, que é o diabo, que é Satanás, que é a antiga serpente, que é o leão que ruge, que é o Deus deste século, que é o príncipe deste mundo, chamado aqui por 2 palavras, uma hebraica, outra grega, Abaddon e Apolion, e ambas as palavras significam a mesma coisa, o destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, esta é a batalha, é o ataque infernal. Ora, você não precisa ser um grande entendedor para olhar para o mundo, para a sociedade, para o Brasil, para as outras nações do mundo e perceber este ataque infernal. Ataque infernal em todos os setores da sociedade. Ataque infernal não apenas nos antros do pecado, mas nos lugares muito bem ornamentados e condecorados e aplaudidos por grandes líderes. Este ataque infernal na questão dos antros do pecado também. Daqueles que traficam drogas, daqueles que fazem parte do crime organizado, daqueles que vivem para cometer atrocidades, daqueles que vivem mamando nesta teta do diabo para praticar a violência, a corrupção, a maldade, a promiscuidade.
liderados por Abadão e por Apolion, governados por esse rei maligno. Este é o retrato sombrio da sociedade sem Deus. Agora, tem esperança? Tem saída? E a resposta é sim, sim. Este ser, essa estrela caída, que é o diabo, que é o Abadão, que é o Apolion, que é o rei desta corja do inferno, é uma estrela caída. Ele foi expulso do céu. E na cruz Jesus esmagou a sua cabeça e triunfou sobre os principados e potestades. E esse ser maligno já está sentenciado. E diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que ele vai ser lançado no lago do fogo e atormentado pelos séculos dos séculos, junto com o anticristo, com o falso profeta, com a morte, com o inferno e com todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Tem esperança? Tem. Você precisa receber o selo de Deus. E quem recebe o selo de Deus? Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus é selado com o Santo Espírito da promessa. E aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você está nas mãos de Jesus e das mãos de Jesus ninguém pode arrebatar você. Esses gafanhotos, que são escorpiões, não tinham autoridade para atormentar aqueles que tinham a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus sobre a sua vida. Então, você quer ficar livre deste ataque infernal? Renda-se a Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. E você será protegido, guardado por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, entendendo esta verdade gloriosa, disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será perseguição, angústia, perigo, espada, fome, nudez? Por meio de todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você entregar sua vida para Jesus, você tem segurança eterna. Ninguém pode tocar em você. Neste ataque infernal, você está guardado nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode arrebatar a sua vida. Se essa mensagem ajudou você a compreender melhor este assunto, se esta mensagem encorajou e abençoou o seu coração, por favor, nos ajude, compartilhe-a com outras pessoas, leve esta mensagem para mais outras pessoas. Certamente isso poderá ser uma bênção na vida delas. Desejo que Deus abençoe sua vida, desejo que Deus guarde a sua família, desejo que Deus sustente você e conduza você em triunfo.